Você sabe qual é a diferença entre a mulher, o poste e esse botãozinho lindo que Deus te deu? E a semelhança entre o sol, o ovo, o olho e esse botãozinho lindo que Deus te deu? Livro de hoje, Jorge Bataille, História do Olho. Ah, meu irmão. Aí que eu quero ver. Ah, Yuri, cara, esse negócio de não escrever roteiro para suas resenhas ainda vai te matar, meu irmão. Tá bom. Cara, ediçãozinha linda da Kozak Naif, finada Kozak Naif. Não vou ficar mostrando muito isso aqui não, que senão o YouTube vai desmonetizar meu livro. Assim, você mostrou uma capa de livro que eu não gosto, eu vou desmonetizar você. Não sei o que, ok, né? Da extinta e saudosa coleção Prosa no Mundo. Crianças, sentem aqui em volta do velho vovô Yuri que eu vou contar uma história pra vocês. Há muito tempo atrás existia uma editora com livros completamente inacessíveis, mas que sempre tinha desconto, o ano inteiro tinha desconto desses livros, chamada Kozak Naif. Os caras publicavam coisa boa, os caras publicavam uns livros lindos, umas coisas assim que enchiam os olhos assim. Foi, eu acho que a era de ouro do livro bonito aqui no Brasil. E depois, todos os livros bonitos que surgiram depois, a galera fala, ó, claramente uma inspiração da Kozak Naif. Porque, cara, não tinha pra ninguém, né? Kozak Naif era Kozak Naif. Eles publicaram essa coleção que era a Prosa do Mundo, vários livros fenomenais, entre eles este aqui, História do Olho. Este livro tem tradução de ninguém menos que Helene Robert Moraes, apenas a papisa da putaria literária no Brasil. Apêndices dela mesma, do Michel Léry, do Roland Barthes e do Julio Cortázar. Tá bom ou não tá, cara? Tá bom ou não tá? Isso aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Capa dura, fitilho, entendeu? Marcador de fitilho. Todo livro da Prosa do Mundo vinha com fitilho. Isso aqui eu tenho que mostrar pra você, porque senão as crianças não acham que a gente tá zoando, tá? Isso aqui, ó. Esse fitilho aqui, ó, não dá pra ver, mas tá escrito Prosa do Mundo. Prosa do Mundo, isso é um fitilho que tem marcação nele. Todos os livros têm, tá? Uma folha de guarda que tem o mesmo padrão no fitilho, tá? Páginas cinzas para os paratextos e páginas amareladas de papel pólen em alta gramatura, resistentes ao tempo, porque esse livro aqui eu tenho há 10 anos pelo menos. Então tá aqui. Vamos lá, História do Olho. Tá? Jorge Bataille escreveu esse livro aqui. Jorge Bataille é um cara que nasceu no final do século XIX e morreu no começo da década de 60 do século XX. Ele era um cara que teve uma influência devastadora na filosofia do século XX, né? As influências dele com a psicanálise, com o surrealismo, aquilo tudo ele foi um cara muito, muito, muito importante, assim, né? Acho que o Lacan queria ser ele, né? O Lacan que casou com a viúva dele, né? Enfim. Cara, eu nem sei como é que eu vou fazer essa resenha. Eu não pensei nisso. Eu não pensei como é que eu vou fazer a resenha desse livro complicado pra caralho de fazer, mas tudo bem. Eu vou fazer o meu melhor, tá? O meu melhor de improviso, não o meu melhor na minha capacidade intelectual. Eu podia ser mais brilhante do que você, mas eu resolvi não escrever nada. Tá bom, cara. A História do Olho é o seguinte. É uma história muito singela, muito simples, com tratamento... a história tem tons oníricos, surrealistas, mas ela tem um tratamento estético, né, um tratamento, enfim, formal, estritamente realista, assim, né, ela é narrada como se fosse quase como uma reportagem do aqui e agora. A história é narrada em primeira pessoa e vai contar a história de um menino, narrador, que está ali no meio da adolescência, acho que não tem nem 16 anos, ele conhece lá uma menina, tem mais ou menos a idade dele. E eles começam a explorar os limites dos desejos deles, né? Então, logo no começo, a menina tá lá com ele, que o livro começa dessa forma aqui, ó, apenas, tá? Fui criado sozinho e até onde me lembro vivia angustiado pelas coisas do sexo. Tinha quase 16 anos quando conheci uma garota da minha idade, Simone, na praia de X. Nossas famílias descobriram um parentesco longínquo e nossas relações logo se precipitaram. 3 dias depois do nosso primeiro encontro, Simone e eu estávamos a sós em sua casa de campo. Ela vestia um avental preto e usava uma gola engomada. Comecei a me dar conta de que ela partilhava minha angústia, bem mais forte naquele dia em que ela parecia estar nua sob o avental.
Suas meias de seda preta subiam acima do joelho. Eu ainda não tinha conseguido vê-la até o cu. Esse nome que eu sempre empregava com Simone era para mim o mais belo entre os nomes do sexo. Imaginava apenas que levantando o avental contemplaria sua bunda pelada. Havia no corredor um prato de leite para o gato. Os pratos foram feitos pra gente sentar, disse Simone. Quer apostar que eu me sento no prato? Tá, isso aqui é só a primeira página do livro, sacou? A menina tipo, mergulhar o pudinzinho dela no leite do gato, cara. É isso aí, é assim que começa a história, tá bom. A partir daí eles vão explorar cada vez mais os desejos deles e vão envolver uma terceira personagem, que é uma menina super inocente chamada Marcela, que ela é trazida para o mundo de devassidão e a abjeção deles por meio de uma suruba. A menina fica completamente louca, louca mesmo, assim, ela fica traumatizada com o negócio. E aí, eventualmente, depois, por conta do que acontece com ela, com a Marcela, depois os dois fogem para a Espanha, onde tem ali um lord inglês que vai funcionar meio que como voyeur e fica ali na Espanha com eles, vendo umas touradas e termina numa cena apoteótica dentro de uma igreja em Sevilha. Isso foi o máximo que eu consegui fazer para não dar muito spoiler para vocês, porque eu acho que, embora saber o que acontece não exatamente estraga a diversão, mas eu acho que tira um pouco do choque dessa surrealidade do romance. O que acontece, cara? O Batalha é um cara que estava sempre dividido entre as pulsões intelectuais dele, quer dizer, o que ele queria fazer e realizar como intelectual, e as coisas do sexo, né? Que ele vivia angustiado pelas coisas do sexo. E ele não sabia exatamente como lidar com isso. E aí o psicanalista dele, ele começou a fazer psicanálise. Naquela época, esse livro aqui foi publicado em 28, pouco antes disso, né, a gente tem em 1920 tem a segunda dobra psicanalítica do Freud, que é onde ele estabelece meio que as estruturas do aparelho psíquico, tal qual a psicanálise freudiana concebeu depois, e para sempre. O surrealismo também estava em voga na década de 20, né, o movimento da década de 20. Então, assim, o timing é todo perfeito, tá? E aí o psicanalista dele falou assim, cara, então escreve aí um livro para você tentar botar no papel o que acontece aí. Ele escreveu essa parada. Tá. Ele simplesmente escreveu esse negócio completamente assim, devasso, maluco, e lançou sob um pseudônimo, Lord Augh, né? A gente tem que falar desse nome eventualmente, e publicou de forma clandestina, né? Porque obviamente seria um escândalo, etc., né? Teria uma série de perseguições aí com ele. E tempos depois ele republicou ainda com pseudônimo, etc., uma outra versão um pouco mais enxuta ali, mais trabalhada. O livro só foi publicado com o nome dele póstumamente. Lord Augh, né? A-U-C-H, né? Lord A-U-C-H, Lord Augh. Era um pseudônimo que ele usou. E aí a gente começa a explicar do que se trata essa porcaria toda. Porque os amigos dele, quando eles falavam assim, tipo assim, eles usavam assim, o chiotte, né? Que é tipo assim, a latrina, né? Que é como se fosse a versão francesa da época do tipo, vai a merda, né? Vai a latrina, né? O chiotte. E aí ele abreviou o chiotte para só né? E aí Lord Augh é tipo o Lorde da latrina, ou Lorde, né? Pensando no caráter divino de Deus se aliviando. Esse nome está intimamente ligado com a história pessoal do Bataille, que tem muito a ver com a figura do pai do Bataille. O pai do Bataille é um cara tabético, né? Ele teve tabes e viu ali né, a sífilis, enfim, tomando conta do cérebro do pai. Enfim, o pai dele era cego e paralítico, ficava se mijando, ficava se cagando ali, etc. E ele ficou vendo aquilo ali, né? A urina do pai, enfim, e quando o pai levantava e virava os olhos, ele só via o branco dos olhos do pai. Aquilo impactou muito ele. Se vocês sabem alguma coisinha de psicanálise, vocês sabem que a função paterna, né, que o Lacan chama de função paterna, é aquela que impõe para a criança os limites, ensina os códigos das leis, enfim, e faz a mediação com aquilo que o Lacan chama de o grande outro, né, quer dizer, o sistema, né, o código de regras e moral da sociedade. E que isso aí vai causar uma primeira separação de você com você mesmo, né? Que vai criar a falta e o desejo. Uma figura castrada como o pai do Bataille, eu acho que tira da frente dele essa objeção, essa figura
totêmica do pai, né, enfim, de interdição. E aí a imaginação dele se dá loucamente atrás desses símbolos de erotismo e devassidão. O livro ele tem uma série de elementos, de significantes, cujo significado vai sendo percorrida, né? como alminhas que saltam de um corpo para outro. Eu pontuaria aqui 4 elementos sólidos e 4 elementos líquidos. Os 4 elementos sólidos que são metamorfoseados semioticamente ao longo do romance são o olho, o ovo, os testículos do touro e o sol. Os 4 elementos líquidos seriam o sangue, o esperma, a urina e o leite. E em cima de todos esses, o brioco, né? Obviamente, o cu, enfim. Como é que eu vou fazer esse vídeo sem o YouTube me monetizar? Tá bom. Eu não sei. A gente vive numa época muito permissiva, a gente não tem a malandragem pra ficar... né? Antigamente, quando eu era criança, se a gente quisesse falar de coisa, a gente tem que falar coelhinho, se eu fosse como tu, não era isso? Agora a gente não perdeu essa malandragem. De maneira que esses elementos, eles vão tendo seus significados reinterpretados ao longo do romance, de modo que isso aqui, cara, nem é exatamente um romance. Isso aqui, cara, isso é um clusterfuck semiótico da primeira grandeza, porque você pode passar o resto da sua vida fazendo um ligue os pontos aqui nesse romance, com as associações que você quiser, e aí que eu acho que vem o pulo do gato. Aqui é a minha hipótese sobre o livro, não é da ordem do que eu estou descrevendo, mas o que eu acredito é que a função ativa do leitor sobre esse livro vai colocar sobre ele uma série de caminhos diferentes que você pode fazer. Quer dizer, as ligações que você faz vão dizer muito sobre você e de como que você interpreta essas ligações. É meio que como... É como se fosse um teste de Rorschach. Sabe o teste de Rorschach? Aquele pintor que fica pintando meus pais brigando? Aquele cara ali. Você olha e você, quem sabe, né? Você pode ver os seus pais brigando. Você pode enxergar o paralelismo, quase que o paralelismo que você quiser. Você pode enxergar o paralelismo entre o ovo e o olho e o sol e o brioco, mas também entre o padre e o touro, ou entre a Marcela e o padre, ou entre o toureiro e o pai do Bataille, ou entre o personagem narrador e o próprio inglês que aparece no final do romance. Uma série de coisas que vão colocar para você as questões fundamentais desse livro, que são a destruição e o erotismo, que são duas forças que são ali muito, psicanaliticamente, muito próximas, né? Quer dizer, pro Bataille... Cara, isso aqui não é um livro que está falando assim... Cara, legal, vamos ser todos eróticos, vamos fazer putaria. Cara, o que ele está fazendo aqui é dizendo assim... Cara, o erotismo destrói absolutamente tudo. Ele contamina os objetos, ele contamina as pessoas e ele muda para sempre a nossa relação com esses objetos e com essas pessoas. Né? Como acontece com a Marcela, como acontece com o ovo, como acontece com o leite do gato. Né? Como é que você vai olhar para um pratinho de leite de gato depois de ler esse livro aqui? Você está fudido, cara. Você nunca mais vai conseguir olhar um pratinho de leite de gato da mesma forma depois que você lê isso aqui. Tá? É isso que o erotismo faz com você. Quando você tá, sei lá, no mercado com outra pessoa e você pega um pepino na mão e a pessoa pensa uma coisa e você sabe que ela pensou essa coisa e você sabe que ela sabe que você também pensou essa coisa, e é isso, né? É isso que o erotismo faz. O erotismo contamina tudo. Por isso que as pessoas falam que quando você só pensa em sexo, que você tem a mente poluída. Quer dizer, essa contaminação vaza para absolutamente todos os aspectos. E, ao mesmo tempo, me parece que na filosofia do Bataille, são esses excessos o que constitui aquilo que há de mais verdadeiro, que é por meio desses excessos que você começa a desvelar as camadas simbólicas da sociedade que a sociedade te impõe, né? Que esse grande outro, ou que essa figura paterna, ou o que quer que seja, coloca na sua frente, para que você possa atingir e alcançar aquilo que há de
sei lá, né, muito entre parênteses, de real a respeito de você ou a respeito das suas relações. Tá confuso, eu sei. Tá confusa a resenha, né, Murilo? Eu sou confuso, eu sei. Uma letra do Jamie James que falava isso. Eu sou confuso. Tá complicado, eu sei. Eu sou confuso, eu sei. Mas o que é importante dizer desse livro é que é o seguinte. É nessa exploração erótica que existe essa destruição. E depois o Bataille, com os livros de filosofia dele, ele vai falar do mal e de que esse conflito é importante, né? Desse conflito que o mal proporciona, a gente se estabelece e a gente isso é uma coisa benéfica, né? Isso é tão importante para o processo civilizatório, isso porque o Bataille é leitor de Mauss também, então isso acaba ficando mais claro para ele, que o processo civilizatório ele se beneficia da destruição e da guerra e da violência, tanto quanto das trocas benéficas e cooperativas, entendeu? As coisas elas se constituem a partir dessa resultante desses conflitos, dessas violências. Aqui a gente tem uma exploração muito fidedigna disso, né? Quer dizer, a idade do personagem é significativa, né? Você tem esse período em que você experimenta um monte de coisa para você dizer para você mesmo quem você é, e os excessos estão ali meio que quase que livres de consequência no romance, porque ainda é um período anterior e os adultos aparecem, né, os pais dos personagens aparecem ali e eles olham, mas eles não dão muita bola, assim, eles estão muito preocupados ali com a vida deles mesmos, enfim. E aí aproxima essas duas coisas, a violência e o erotismo, né, que são duas... E aí eu acho que é o conceito quase que filosófico da abjeção, né, de você olhar para as coisas que as pessoas não querem olhar, né? Você olha para aquilo, olha no olho, assim, olha no olho do botãozinho lindo que Deus te deu, para você conseguir desvendar aquilo que é a realidade sobre você e dos símbolos que te atravessam e dos episódios que te marcam, né? Enfim, tudo isso culmina aqui nesse romance, nessa narrativa surrealista, né? Depois ele faz um apêndice, depois da narrativa per se, que é um apêndice que ele é muito mais denso até do que o livro, em que ele vai explicar exatamente da onde vieram essas coisas, da onde veio o nome Lord Aur, né? Lord Ur, da onde veio, né? Ele vai explicar a figura do pai tabético, da onde veio o olho do toureiro, né? Que ele assistiu uma tourada e viu a morte daquele Manuel Graneiro, que é um toreador de Sevilha, que, enfim, foi chifrado no olho, uma parada assim. E ele vai explicar, né? Como se fosse fazer uma arqueologia semiótica dessas imagens que estão aqui no livro. Então, assim, é um livro pesado, é um livro belíssimo, pesadíssimo, e é isso aqui que é literatura de verdade, né, cara? Isso aqui é uma parada, assim, constitutivo da nossa noção de literatura. Isso aqui é literatura com L maiúsculo, de livrada, assim, mesmo. Isso aqui é a filosofia e a teoria sendo colocada de forma muito clara, em forma de arte, né? E aí você fica pensando assim, então é fácil, então é só fazer tudo aberto e tudo significar outra coisa. Cara, não necessariamente, porque aqui o que interessa não é que uma coisa significa outra, o problema é como essas coisas viram as outras coisas, né? Como a gente interpreta o mundo por meio dos símbolos, né? Dos símbolos que nos atravessam. Por exemplo, você tem algum medo, né, na sua vida, algum medo que você sabe que é irracional, sei lá, você tem medo de lagartixa, e você descobre tempos depois que o seu medo de lagartixa veio porque, sei lá, uma história muito louca do seu passado. A lagartixa em si, ela não é um perigo ou uma ameaça para você, ela é um bichinho bonitinho, mas ela está eivada de símbolos ali, né? De signos que você vai ter que destrinchar e que por alguma razão chegaram até ela pela sua interpretação do mundo. Então aqui é onde a mágica acontece, aqui é onde o cara destrincha tudo isso e a parada fica maravilhosa mesmo. Sinceramente, galera, esse livro aqui é um dos livros mais impressionantes que eu já li na minha vida, então por isso eu preciso recomendar ele para vocês. Eu acho que é impossível você ler isso aqui de forma atenta e passar incólume por essa forma, não tem a menor condição. Isso aqui é um negócio assim, depois que terminou essa parada eu fiquei assim pensando assim por dias a fio, falei, meu Deus do céu, meu Deus. Igual o Gugu, né? Meu Deus. Fiquei igual aquele meme daquele cara que fica dormindo no ônibus pensando, caralho, é isso, né?
Então né? Cara, eu podia ficar falando muito mais coisa do livro, ficar fazendo altas análises, altas ligações e etc. Ele podia comentar aqui os paratextos da Eliane Robert Moraes, do Leiry, do Cortázar, etc. Mas a gente não está fazendo resenha dos paratextos, a gente está fazendo resenha do livro. Eu acho que os paratextos estão aqui para ajudar vocês e não a mim. Eu mesmo sou um caso perdido. Tá? Mas está aqui a resenha do Olho, do Jorge Bataille. Tá? Um livro, porra, assim... Cara, por favor, cara, lê isso aqui. A Companhia das Letras está publicando esse livro atualmente. Você não precisa procurar uma edição da Kozak Naif, enfim. E peço mais uma vez, cara, ajuda a gente lá no Catarse. Pô, a gente faz um trabalho aqui, a gente tenta fazer um trabalho legal para vocês. E vai continuar sendo de graça. Mas não vou fazer esse exclusivo para assinantes e tal, porque, cara, é sacanagem, sabe? Não quero ficar fazendo esse tipo de coisa. Assim, você só pode ter acesso a essa parte do que eu produzo de conteúdo se você pagar, né, dinheiro para mim. Assim. Daí você se separa, você tem exclusividade e tal. Eu sei que as pessoas usam o dinheiro para se sentirem exclusivas. Eu sei que o dinheiro é um traço distintivo da nossa sociedade. Mas caraca, por favor, galera, aqui não. Vamos tentar ressignificar o dinheiro aqui no Livrado. Vamos tentar fazer isso aqui. Pensa que é tipo um projeto social, assim, você contribui para que a gente possa fazer um trabalho para as pessoas que não podem pagar. Que tal? Funciona legal para todo mundo assim? Esperamos que sim. Então deixa a contribuição pra gente lá no Catarse, tá bom? Se inscrevam no canal, comentem o que vocês quiserem, dá um joia. E é isso. Um abraço e tchau.